Deus, aleluias, que prazer imenso para mim estar aqui nessa noite para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel, juntamente com a sua esposa, que fez o convite. Estamos aqui nessa noite para juntos aprendermos e adorarmos a Deus. Amém? Glórias a Deus. Estaremos fazendo aqui 3 quarta-feira, uma campanha com um tema poderoso. Por essa causa eu me ponho de joelho. Amém? Glórias a Deus. Eu não sei qual é a tua causa, mas Deus sabe. Deus e você sabe qual é a causa que você tem, a causa que você está pedindo a Ele. Então, nesses 3 dias, nessas 3 quarta-feiras, coloque essa causa na mão do Senhor, que Ele já resolveu em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Estou acompanhando ali do meu irmão Felipe, do meu irmão em Cristo também, Ademir. Glórias a Deus, está sempre conosco. Glórias a Deus, aleluia. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, o Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber glórias, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 7. Glórias a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: subitamente surgiu o anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e fez-o acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram do punho de Pedro. Soberano Deus, Pai que está no céu, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, meu Senhor, mais uma vez, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por estar aqui na tua presença. Deus, eu quero te pedir nesta hora, ó Senhor, que eu venha desaparecer o Senhor aparecer, que eu venha diminuir o Senhor crescer, ó Pai. Pai, que eu não venha falar nada de mim, ó Pai, mas tudo aquilo que o Teu Espírito Santo quer passar para a Tua igreja. Continua, Pai, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Hoje iremos tratar a respeito de causa. E hoje a causa que Deus colocou em meu coração é a causa de Pedro. Quando Pedro estava na prisão, a Bíblia diz que antes de Pedro ser lançado à prisão, depois da morte de Jesus Cristo,
Os discípulos eles se recuaram e ficaram resguardados em uma seguinte casa. Eles ficaram guardados com medo, porque as pessoas queriam matar ele por conta que eles andavam com Jesus. Então, depois da morte de Jesus, os discípulos começam a ser perseguidos. Porém, Jesus aparece para o discípulo pela última vez e olha para o discípulo e diz: ei, não precisa vocês ficar com medo, mas dá o seguinte: vai para Jerusalém e esperai que até que no alto seja revestido de poder. A Bíblia diz que eles vão para Jerusalém e esperam ser revestido de poder. Depois de ser revestido de poder, a Bíblia é clara em dizer que Pedro e os discípulos começam agora a anunciar o Evangelho, sem se preocupar se ia morrer, sem se preocupar se ia apanhar, sem se preocupar se ia ser preso, mas eles estavam preocupados em anunciar o Evangelho do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então eles começam a anunciar. Segundo a Bíblia, depois de Jesus veio Paulo. Depois de Paulo, Pedro foi o homem que mais ganhou alma para Jesus. Pedro foi o homem que mais ganhou alma, porque já foi dito por Jesus a Pedro que Pedro não seria mais pescador de peixe, mas pescadores de alma, mais pescadores de homens. Pedro não perderia mais tempo em um barco, em uma água, com anzol, mas Pedro daria os seus últimos suspiros anunciando a obra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, depois de anunciar, depois de começar a pregar o Evangelho, o sinédrio se volta para o discípulo de alma, mais pescadores de homens. Pedro não perderia mais tempo em um barco, em uma água, com anzol, mas Pedro daria os seus últimos suspiros anunciando a obra de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, depois de anunciar, depois de começar a pregar o Evangelho, o sinédrio se volta para o discípulo e agora começa a perseguir todos os discípulos. E estando Pedro e Tiago juntos, eles conseguem pegar Pedro e Tiago. Porém, Tiago, assim que pega Tiago, eles matam a Tiago. Mas Pedro, eles resolvem prender para apresentar o sinédrio ao outro dia. Porém, o rei Herodes, ele é claro em dizer para os carcereiros: coloca Pedro em segurança máxima. Herodes estava dizendo: coloca Pedro de um jeito que não tem como ele sair. É como se Herodes estivesse falando para Pedro: Pedro, a tua história acabou. Pedro, a tua causa acabou. Não tem mais jeito para a tua história. Não tem mais solução para a tua vida. Estou eu agora acorrentando a tua história. Estou eu agora colocando grade na tua história. Porém, o que Herodes não sabia, é que enquanto Pedro estava na prisão, a família de Pedro estava orando por Pedro. Enquanto Pedro estava na prisão, a família de Pedro não estava correndo dizendo: ei, você viu que Pedro foi preso? Ei, você viu que pegaram Pedro? Não, eles não estavam preocupados com o que tinha acontecido com Pedro, mas eles estavam preocupados em orar o Deus de provisão que iria tirar Pedro daquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Então, eles estão orando, mas o que chama mais a minha atenção nessa passagem é que enquanto a família de Pedro estava orando, Pedro era tão confiante no Deus que ele servia, que enquanto eles estavam orando, a Bíblia diz que Pedro estava dormindo.
Imagina comigo agora, uma pessoa que está perto a ser entregue para ser morto. A pessoa está na prisão, acorrentado, mas ele está tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Glória a Deus. Ele estava tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Ele estava dormindo. Deixa eu te explicar algo. Quando você deposita a sua confiança em Deus, é como se Deus estivesse falando assim: ó, filha, dorme tranquila. Filho, dorme tranquilo. Filha, fica tranquilo, porque eu vou resolver o teu problema. Filha, fica tranquilo, porque eu vou resolver a tua situação. Filha, fica tranquilo, porque eu vou resolver a causa da tua vida. Glória a Deus. Só que na maioria das vezes, quando trazemos para o nosso mundo de hoje, paramos para analisar. Pedro estava preso em um cárcere privado, em uma segurança máxima. Quando paramos para analisar, apenas quando tomamos uma topada, quando acontece algo em nossa vida, minhas irmãs, começamos a murmurar, começamos a questionar: oh Deus, eu fiz tanto para o Senhor, Deus, eu faço tanto para a tua obra, e por que está acontecendo isso comigo? Deixa eu te contar uma coisa: quem foi que disse para você que ser cristão era só flores? Quem foi que disse para você que ser cristão era fácil? Não. Quem falar para você que ser cristão é fácil, algo de errado está acontecendo. Por que não é fácil? Porque foi o próprio Jesus que disse para mim e para você: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, chega o anjo diante da prisão. A Bíblia diz que quando o anjo chega, a luz resplandece naquele lugar. A luz resplandece naquele lugar. É como se Pedro estivesse em um lugar obscuro, Pedro estivesse em trevas, mas naquele exato momento chega-se um anjo e a luz aparece para Pedro. Aparece a luz para Pedro, porém o anjo precisa acordar a ele. Quem sabe eu agora, conjectura de pregador, eu agora olhando o anjo chegando junto de Pedro, tocando em Pedro, dizendo: Pedro, acorda. Pedro, acorda. Tenho dificuldade em nome de mim para acordar a Pedro, porque Pedro estava tão tranquilo que ele não estava preocupado. E o anjo: Pedro, acorda. Aí eu me faço lembrar agora, quando eu vejo essa história, eu me faço lembrar agora de Jairo. Quando Jairo está em sua casa e de repente ele vê a sua filha enferma, à beira da morte, mas ele ouve falar que existia um homem chamado Jesus, a qual resolvia problema, a qual solucionava a causa. Então Jairo sai de sua casa e vai ao encontro de Jesus e se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, vai na minha casa porque a minha filha... De repente ele vê a sua filha enferma, à beira da morte, mas ele ouve falar que existia um homem chamado Jesus, a qual resolvia problema, a qual solucionava a causa. Então Jairo sai de sua casa e vai ao encontro de Jesus e se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, vai na minha casa porque a minha filha está doente. Mas consequentemente, quando Jairo estava falando com Jesus, chega alguém lá da casa de Jairo dele: para de perturbar o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas Jairo não se preocupou, porque ele não estava preocupado com quem estava dando notícia triste, mas Jairo estava preocupado com quem ia na casa dele, porque aonde Jesus chega, o milagre
estavam os dois carcereiros na frente da cela de Pedro. E Pedro se levanta e o anjo olha para Pedro e Pedro diz: me segue, Pedro. A Bíblia diz que Pedro se levanta e ia seguindo o anjo. Imagina comigo agora, pastor. Imagina comigo agora. Pedro andando e as portas abrindo para Pedro. Pedro andando e as celas abrindo para Pedro. Enquanto o anjo ia na frente, Pedro ia atrás e as celas se abrindo. As celas abrindo, as cadeias sendo quebradas, as algemas sendo quebradas. Lava, sudei, candala, bacana, sudei, candala. Quando o anjo do Senhor vem nessa frente, não tem algema, não tem cadeia, não tem demônio que possa suportar, porque o dono de tudo está na causa, o dono de tudo está na peleja. E se Deus mandou, Ele garante a lava, só que precisa de alguns detalhes para a gente conseguir entender o mistério entre Pedro e o anjo. Como assim, irmão Wesley? A Bíblia diz que enquanto os discípulos e a família de Pedro estavam orando, Pedro estava dormindo. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Enquanto Pedro estava descansando, Deus estava ouvindo a oração dos discípulos. Calma, tu não entendeu? Enquanto tua família está passando por algum problema, Deus está ouvindo a tua oração. Enquanto tua filha, teu filho está passando por alguma doença, Deus está ouvindo a tua oração. Pode até demorar para você, parece estar demorando, mas para Deus não demora. Para Deus tem a hora e o momento certo. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí eu lembro, aí eu começo a imaginar agora. A primeira coisa que precisa acontecer para Pedro deixar as celas é a primeira. É algo muito importante em nossas vidas. Pedro precisa despertar. Pedro precisa despertar. Se olharmos para o tempo de hoje, quantas pessoas estão dormindo? É um sono que não consegue nem compreender o que está acontecendo ao seu redor. Quantas pessoas estão dormindo ao ponto de não entender? Mas como assim, irmão Wesley? Pedro estava dormindo, confiando em Deus, mas tem muita gente que já perdeu a esperança, não tem mais esperança, não confia mais. Já está como Marta, que Marta perdeu a esperança. Enquanto Marta manda mensagem para Jesus e Lázaro ainda estava vivo, Marta tinha esperança na vinda de Jesus. Porém, quando Lázaro morre, que passa-se 4 dias, Marta não tem mais esperança. É claro que dizer isso porque quando Jesus chega na cidade, que Marta se encontra com ela, a primeira coisa que Marta diz é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então muitas pessoas estão dormindo e precisam acordar. Precisamos acordar. Mas como assim, irmão Wesley? Eu estou acordado. Calma. É acordar no mundo espiritual. Precisamos acordar o mundo espiritual. Glória a Deus. Precisamos acordar, porque a nossa briga é espiritual. A nossa briga não é contra a carne, não. A nossa briga é contra as potestades. Como assim, irmão Wesley? Você acha que o diabo está feliz de você sair de sua casa hoje para estar
aqui na presença de Deus? Não, tem uma briga diária. Ele luta todos os dias para quando chegar a hora do encontro, você bateu desânimo. Ele luta todos os dias para quando chegar a hora do encontro, você vai dizer: não vou hoje não, porque eu estou cansada. Não vou hoje não, porque eu estou cansado. Mas nós precisamos acordar espiritualmente e dizer: temos que viver verdadeiramente para Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O segundo fator que precisamos fazer para deixar a prisão espiritual é se levantar. Precisamos se levantar. A Bíblia diz que Davi está diante do Golias. Quando Davi está diante do Golias, Davi não espera Golias vir diante dele. Davi vai diante de Golias. A Bíblia diz que o povo de Israel estava à beira do Mar Vermelho, e Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marcha. Enquanto o povo estava parado, o mar estava fechado. Quando o povo começa a marchar, o mar se abre. Glória a Deus. Você precisa caminhar. Você precisa caminhar dentro da candalaba. E não é de não ter vendo nada acontecer. Caminha. Talvez aonde você está parado está muito escuro. Começa a caminhar. Mas eu não sei por onde eu vou caminhar. Calma que eu te explico. Jesus diz na sua santa palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém viu o Pai se não for por mim. O caminho tu já sabe. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Não te perca. É só seguir o caminho que tu vai alcançar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Mas você precisa ter atitude. Você não pode se desprezar e falar: não, já estou na prisão, para mim chega, não tem mais jeito. Não, tem atitude. Pedro teve atitude. Pedro acordou, levantou e caminhou. Pedro venceu. Pedro deixou a prisão. Pedro venceu. E será que é diferente em nossas vidas? Não. Sabe por que não é diferente? Porque o mesmo Deus que estava na vida de Pedro está em nossa vida. Aleluia. O mesmo Deus que foi na vida de Moisés é o mesmo Deus que está em nossa vida. O mesmo Deus que curou aquela mulher com 12 anos de fluxo de sangue, Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Mas é preciso eu ter atitude. É preciso chamar a atenção do Mestre. Eu preciso chamar a atenção do Mestre. Tem causa impossível? Entrega na mão dele. Mas calma, não entrega na mão dele e qualquer coisa toma, não. Entrega na mão dele, pega a causa. Deus está em tuas mãos. Entrega na mão dele e fala: Deus, eu sei que está na mão perfeita que vai ser resolvido. Entrega na mão dele. Aleluia. E acabou. Confia. Confia no Senhor. Entrega tudo a Ele, e o mais Ele fará. Aleluia. Confia, entrega, e o mais Ele fará. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus Deus. abençoe a todos vocês. Fica de pé para a gente fazer uma oração. Pai está no céu. Abençoa, Pai, do dizimista, ofertante, Senhor. Aquele que não tem, Senhor, aquele que tenha, Pai. Meu Deus, abençoa, multiplica o azeite, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ele precisa se levantar. Ele precisa se erguer. Aleluia. Mas sabe por que é que hoje nós estamos perdendo tanta guerra? É porque nós não estamos fazendo como Davi fez. Quando Davi foi enfrentar o gigante, Davi olha para o gigante Golias e diz: Golias,
Você vem a mim com escudo, espada, lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós olhamos e falamos para o problema. Ei, eu vou para cima de você em meu nome mesmo, mas o meu nome não tem poder nenhum, o meu nome não tem força nenhuma. Sabe por quê? Se o anjo do Senhor não estivesse na frente de Pedro, a prisão não ia se abrir. Se o anjo do Senhor não estivesse na cela, Pedro não ia acordar. Então é necessário chamar a atenção do Espírito Santo de Deus. Precisamos chamar a atenção de Jesus para aquela causa que para o mundo, para os médicos, para as pessoas é impossível, que vamos olhar, vai olhar se dizer ele, o marido não pode sair mais da bebedeira, a esposa não pode aceitar Jesus, o filho não vai sair do mundo das drogas, vai ter que olhar lá na frente e dizer que milagre aconteceu na vida desse irmão, que milagre aconteceu na vida desse irmão. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de causas impossíveis. Glória a Deus. Glória. Ele é o Deus de causa impossível. Causa impossível. Aí eu lembro, quando a gente vai navegar pela Bíblia, Deus olha para Josué e fala: Josué, eu já entreguei a cidade de Jericó em tuas mãos. Quando Josué olha para aqueles discípulos dele e fala: vamos preparar, porque Deus já nos deu a cidade de Jericó. A primeira coisa que aqueles homens olham para Josué e falam: Josué, lá tem muitos soldados, lá tem uma muralha gigante, Josué, como é que vamos atravessar? Filho, deixa eu contar uma coisa para você. Quando Deus falar que vai acontecer, é porque vai acontecer. Quando Deus falar vai acontecer, é porque vai acontecer. Glória a Deus. Mas sabe o que é que precisa fazer? Confia. Confia no Deus que tu serve. Confia no Deus que tu está servindo. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque Pedro tinha confiança no Deus da Galileia. Pedro tinha confiança no Deus de Israel. Pedro sabia que ele não estava naquela cela em vão. Ele sabia que estava naquela cela para anunciar o nome de Jesus Cristo. E Deus tinha organizado a vida dele. Sabe o que me lembra agora aqui? É Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando todo mundo olha para ele e diz: ele vai ter que se prostrar diante dessa minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego fala: não, eu só me prostro diante de Jesus de Nazaré. Por mais difícil que seja a dificuldade, por mais difícil que seja o gigante, por mais dura que seja a fornalha, não se prostra diante da adversidade, porque Jesus Cristo de Nazaré é maior do que qualquer adversidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Causas impossíveis. Deus gosta. Deus gosta de causa impossível. Ele ama a causa impossível. Irmão Wesley, como assim? Como é que Deus gosta de causa impossível? Vou te explicar porque Ele gosta de causa impossível. A Bíblia diz que Maria é convidada para um casamento. Como ela é convidada? Jesus era filho de Maria, agora mas eu. E Maria leva os seus filhos. Chegando lá, como Maria tinha intimidade com a mulher que estava casando com a noiva chega diante de Maria e fala: Maria, algo de errado está acontecendo, o vinho está acabando, Maria, e agora o que vamos fazer? Ainda está no início da festa, está no começo da festa ainda, o que é que vamos fazer? Maria corre depressa e vai até Jesus. Jesus, estão precisando de você, o vinho acabou. Mas Deus olha e fala: o que tenho eu contigo?
calma, não é chegado a minha hora. Sabe por que não era chegada a hora de Jesus? Porque tinha ainda um pouquinho de vinho ali. Aí poderia muito bem dizer, não, misturou com água. Mas Jesus fez questão de fazer, acabou tudo. Traz vasilha de água agora, traz vasilha de água agora, eu quero vasilha de água. E transformou a água em vinho, ao ponto de um dos reis que estava na festa dizer, ele, como assim? Como é que serve o melhor vinho? Por último, eu estou acostumado a beber o melhor vinho logo no começo, sabe por quê? Porque Jesus tem um bem melhor para mim e para você. Tudo que Jesus tem para nós é bom. O que Jesus faz na nossa vida é bom. O que Jesus faz na tua história é bom. O que Jesus faz na nossa vida é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Terceiro e último, para finalizar, a atitude que fez Pedro sair da prisão. Primeiro, ele despertou. Depois, ele se levantou. E por último, ele caminhou. Glória a Deus. Ele caminhou. Irmão Wesley, como assim? Calma. Bora para